Então, gente, como eu falei, nós vamos partilhar hoje sobre o conteúdo digital num anúncio querigmático, né? A gente sabe que o querigma, ele é exatamente esse primeiro anúncio, e é sobre isso que nós iremos falar hoje, e ao longo da palestra nós vamos especificando bem gradativamente esse processo evangelizador, que é muito importante de ser entendido para que a gente entenda bem as nossas ações de evangelização. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as redes sociais do mundo de hoje, o processo evangelizador, a abordagem querigmática feita na internet, e ela é possível e ela já está acontecendo, e nós vamos mostrar isso para vocês, o papel do evangelizador na internet e algumas ações práticas de evangelização para que vocês já possam sair aqui dessa palestra colocando em prática aquilo que nós vamos partilhar, né, e com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, ver frutos dessa ação de evangelização na internet. E a primeira coisa que é muito importante a gente saber, e eu digo que para o meu coração de evangelizador é algo que aquece a minha alma, é entender que todo homem é capaz de Deus. Isso é uma frase do catecismo, logo nos primeiros capítulos, quando ele está falando sobre a fé. E a igreja atesta isso com muita convicção. Todo homem, ele é capaz de Deus. Ou seja, independente da situação em que ele se encontre, independente da história que ele tenha, a cultura, a língua, as experiências que ele já viveu, o coração dele está pronto para acolher a Deus. E aí aqui eu quis ilustrar de alguma forma, trazendo alguns cenários, né, que talvez você esteja enviado em missão, e nós estamos enviados em missão para falar de Deus, né, no meio de uma juventude com ideologias e valores que talvez se distorceram completamente daquilo que é a vontade de Deus para eles, na pobreza extrema, no meio de uma riqueza material, porém repleta de vazio de sentido, pessoas que gritam por socorro na depressão, na ansiedade, sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Quantas e quantas pessoas nós temos ouvido que se encontram sozinhas, trancadas dentro de casa, e que não encontram mais sentido na vida, não conseguem mais fazer um planejamento de vida, não conseguem mais ver perspectivas, né? Ao mesmo tempo, a gente também colocou aqui um cenário de um grupo terrorista, né? Porque sim, eles também são capazes de Deus. E você, e aqui eu digo isso com todo o coração, com toda convicção, você é enviado por Deus para este. Você é uma resposta de Deus para esse tempo. Se você hoje assume uma missão de evangelização na sua paróquia, na sua comunidade, no seu movimento, na sua congregação, como padre, como diácono, vi que nós temos alguns padres aqui a acolher de forma muito carinhosa os nossos irmãos sacerdotes, diáconos, né? É realmente uma missão para o tempo de hoje. E eu e você somos uma resposta para o coração da humanidade. E isso passa também pelo ambiente digital, né? E aqui eu tenho que afirmar uma coisa para vocês, gente. A internet não é um meio de evangelização. Eu confesso que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei bem impactado, né? Porque é o que a gente talvez mais escute, que a internet é um meio de evangelização. Um meio é um lugar pelo qual nós passamos, né? Por meio, através de, nós passamos por lá. Mas a internet, ela é mais do que um meio de evangelização. A internet é um ambiente, ou seja, pessoas reais, com dores e dramas reais, estão Nossa, na internet. desativado. Oi? Geraldo, habilita de novo o teu microfone. Gente, só toma cuidado para você não habilitar o seu microfone, tá? Porque senão acaba atrapalhando a palestra. Pode continuar, Geraldo. Os slides estão continuando, né? Tá tudo ok. Beleza. Então, como eu dizia, na internet existem pessoas reais. Você está na internet agora e você é real. Sua vida ela está acontecendo com suas dinâmicas, com suas dores, com seus sofrimentos.
Então, não basta você ir para a internet como que para levar algo e receber algo. Você está na internet e não dá mais para fugir dessa realidade, né? O seu povo, as suas ovelhas, o seu grupo de oração, né? Aqueles ao qual você foi enviado, estão na internet com sua vida inteira. Com sua vida inteira, a ponto de que muitas vezes na internet nós conhecemos e descobrimos as pessoas de modo que nós não conhecíamos elas na vida real. Isso é muito comum, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de encontrar a pessoa na internet e conhecer ela de uma forma que eu não conhecia ela pessoalmente, mesmo convivendo pessoalmente com ela. Então, a internet é um ambiente com dramas reais aonde nós somos enviados em missão. Então, é muito importante que você tenha essa consciência para que você atue na evangelização. Porque senão nós corremos o risco de usar a internet como um mural de avisos da paróquia. Nós corremos o risco de usar a internet para arrecadação financeira, para promover eventos, para arrecadar fundos para a comunidade. Isso tudo acontece, isso tudo é muito lícito. Mas quando se trata de evangelização, eu preciso entender de que eu estou com a minha vida real inteira ali, com a minha experiência de Deus, falando com pessoas que também têm a vida real delas e que também precisam viver a experiência de Deus. Então, isso é a parte básica, né? O pilar da evangelização é entender de que eu, que vivi uma experiência com Deus, falo de Deus para alguém que também precisa viver essa experiência e que tem sede dessa experiência. Certo? Vamos lá. Para você ter noção, se a gente fizer um pouco de esses são os dados de 2019, certo? Atualmente, 3,2 bilhões de pessoas possuem pelo menos uma rede social no mundo. Isso equivale a 42% da população global. E você está inserido nesse mar, né? Esse imenso oceano de pessoas. Dentre as redes sociais mais utilizadas ainda está o Facebook. Nos Estados Unidos, 68% dos adultos em 2019 possuíam uma conta ativa no Facebook, né? Atualmente, nesse estudo que foi na Oblelo, eles apuraram que aproximadamente as pessoas gastam diariamente 2 horas e 20 minutos, 2 horas e meia por dia nas redes sociais. Né? Para você ter noção, o Instagram é a rede social que mais cresce nos últimos anos, e já em 2019, em janeiro de 2019, cerca de 500 milhões de pessoas usavam os stories do Instagram. E a gente sabe que esse número praticamente triplicou, sobretudo com a pandemia, onde as pessoas ficaram ainda mais expostas ao ambiente digital. Né? E esses números agora de 2020 para o Brasil, 130 milhões de pessoas possuem uma conta ativa no Facebook, 120 milhões usam o WhatsApp para se comunicar, a ponto de que é muito difícil quando a gente, por exemplo, tem alguém da comunidade, da pastoral, que não tem, né, dinâmica com o WhatsApp, por exemplo. Porque para a gente é muito comum e a gente acredita que nós passando o aviso pelo grupo da paróquia, todo mundo vai ficar sabendo. Mas não é bem assim. Mas a gente já é comum ter pelo menos um aplicativo de mensagem instantânea ativo nas nossas comunidades. 105 milhões de pessoas entre 18 e 65 anos veem ou postam vídeos no YouTube no Brasil. Veja que esse é um número do nosso país. E até o fim da pesquisa, que foi da Resultados Digitais, em 2020, tinham 95 milhões de usuários no Instagram do Brasil, e esse número crescendo, né? Porque é um número que só aumenta. Como eu falei agora recentemente, o Instagram é a rede social que mais tem crescido. E dentro desse cenário está o nosso processo evangelizador. E aqui eu trouxe para vocês um ícone, que é o ícone do chamado de Jesus com Filipe e Natanael. E eu vou ler para vocês esse trecho da palavra, porque ele ilustra bem esse processo de querigma.
Eu trouxe aqui a palavra do grego, querigma, que significa anúncio, primeiro anúncio. E se tornou comum, sobretudo para nós da renovação carismática, dos movimentos eclesiais, das comunidades de base, entender o querigma realmente como esse primeiro momento, essa primeira abordagem com a pessoa que não conhece a Deus, né? Então, nós vamos ler o trecho do Evangelho de João, já no primeiro capítulo, versículos 43 a 46. Eu fiz um recorte do trecho para que fique bem claro para a gente esse processo de querigma. E a gente vai voltar nele várias vezes ao longo do decorrer da palestra. João diz o seguinte: no dia seguinte, e esse era o dia seguinte ao chamado de Pedro, né, quando estava ali nas redes, né? Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. E Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? E Filipe lhe disse: vem e vê. Aqui a gente tem um cenário bíblico bem sugestivo para a gente falar sobre querigma, inclusive para as pessoas que frequentam a igreja há mais anos devem lembrar que nos anos 2000, ali na virada do milênio, a Igreja do Brasil instituiu uma campanha, né, dentre as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, a campanha Vinde e Vede, né, exatamente para fomentar esse anúncio querigmático ali na virada do milênio, ainda sob o pontificado de João Paulo II. E é muito bonito porque nesse encontro de Filipe com Natanael, a gente tem essa experiência de um querigma anunciado por alguém. Veja, Jesus tem a iniciativa, ele chama Filipe, ele encontra com Filipe e já o chama, segue-me, e Filipe segue, e Filipe faz esse movimento de ir ao encontro de outra pessoa. Né? E isso é o movimento da missão. Os discípulos missionários, é que nos falou o documento de Aparecida. Eu vivo a experiência de Deus, e essa experiência é autêntica e real, e se ela é autêntica e real, ela me leva para o outro. Então, uma vez que eu vivo a experiência de Deus, eu sou motivado a falar de Deus para outra pessoa. Então, esse primeiro anúncio, esse encontro é o querigma. E é bonito porque Natanael, ele reage de uma forma que talvez para o nosso tempo poderia soar grosseira, né, assim, de quem não acolheu bem o chamado, né, de quem não acolheu o convite para ir para a missa. Né? Vai vir algo de bom dali? E aí Filipe faz uma resposta ainda mais significativa. Vem ver. Vem fazer você também a experiência. Vem fazer você também a experiência. E essa experiência que Filipe sugere é esse processo evangelizador, que aqui eu dividi em 4 partes. O primeiro, esse querigma, esse encontro, o primeiro anúncio, que vai ser levado a um processo de conversão, a um processo de mudança de mentalidade. Esse processo de mudança de mentalidade vai precisar ser amadurecido. E essa maturação eu chamei de discipulado, né? Aonde eu vou estar ali unido ao mestre para aprender dele, a viver como ele, para ser enviado em missão. Então eu vou testemunhar. Né? Esse processo, para algumas pessoas, ele é muito rápido, para outras pessoas ele é mais demorado, ele é mais progressivo, e nós vamos e voltamos de uma etapa para outra muitas vezes. Porque em determinados momentos da nossa vida grita muito a hora da conversão. Agora, na quaresma mesmo, a gente está vivendo esse tempo. É tempo de voltar, é tempo de se converter, voltar-se para Deus. Né? E esse voltar-se para Deus, ele não fica ali parado, ele fica em dinâmica, ele me forma, ele me faz discípulo. E esse caminho de discipulado me envia em missão. Né? Então, dentro desse caminho, eu quis trazer também alguns trechos da carta do Papa Francisco, da mensagem do Papa Francisco,
para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, agora de 2021. E o Papa diz o seguinte: a fé cristã começa assim, e comunica-se assim, com um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. Então, veja bem, a nossa missão como evangelizadores da internet está muito mais em levar as pessoas a viver uma experiência real com Jesus do que falar de Jesus para elas. Porque talvez só falar não seja suficiente e talvez até afaste. Mas a partir do momento onde eu testemunho, a partir do momento onde eu conto a minha experiência e eu faço como o Felipe, vem ver, vem você também viver a experiência. Aí sim, a fé ela começa a germinar no coração das pessoas a quem eu estou falando, né? A quem eu estou me importando, me reportando. Certo? E aí eu queria trazer um pouco para vocês como deve ser essa presença do evangelizador no ambiente digital nos nossos tempos. Né? E aqui eu trouxe realidades bem diretas para esse tempo que nós vivemos. O evangelizador ele precisa testemunhar com a vida. O evangelizador ele precisa cativar com simpatia. O evangelizador precisa estar atento às dores do próximo. Precisa ouvir as inspirações do Espírito. Ele precisa anunciar Jesus. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês essa dinâmica, né? Então, primeiro, o evangelizador digital, ele precisa testemunhar com uma vida real. Irmãos, muitas vezes a gente acha que está na rede social, evangelizar nas redes sociais, é fazer recortes do evangelho e publicar, postar todos os dias um ícone, uma imagem de Jesus e uma reza da Ave Maria, trazer cards com frases do Papa em contextos isolados. Irmãos, nada fala mais de Deus do que a vida com Deus. Nada fala mais de Deus do que a vida com Deus, a vida real. As pessoas, elas querem escutar e ver você, pecador, fraco, que está lutando para ser de Deus. E que viveu uma experiência real com Deus. E que, por isso, pode falar de Deus. Né? Eu digo isso porque eu experimento isso muito, até eu como comunicador nesse ambiente, muitas vezes eu faço análise das métricas, né? Análise ali dos números das minhas próprias redes sociais. E é engraçado porque, dentre as várias postagens que eu faço, às vezes com imagem, com frases do Papa, porque eu também sou desses, né? Sabe qual foi a postagem que eu tive mais curtidas e mais comentários no meu Instagram? Foi uma postagem que eu escrevi às 11 horas da noite, depois de um dia extremamente cansativo e estressante, falando de como eu tinha chegado em casa e encontrado a minha esposa morta de cansada e descabelada da lida da vida, e nós tínhamos terminado o dia louvando a Deus porque nós éramos uma família. Resumindo, o texto era esse. Claro que tinha várias nuances que tornavam o texto bem atrativo, mas basicamente era isso. Eu tive, sei lá, 600 curtidas e trocentos compartilhamentos, e chegou em digitais influencers que compartilharam aquela publicação. Eu estava falando da vida real. Na minha cabeça, aquilo era, sei lá, uma partilha comum. Não tinha nenhuma pretensão de fazer sucesso. Porque as pessoas querem a vida real. Inclusive, as pessoas querem a vida real de quem se encontra em situações de pecado e que estão lutando para sair delas. Né? Depois, esse testemunhar com a vida, ele também parte da comunhão com a igreja, né? Porque se eu testemunho o evangelho, eu testemunho a partir de um lugar, né? Eu testemunho a partir da instituição, como batizado, como filho de Deus. E é muito importante que nós possamos, nesse tempo, sobretudo, testemunhar essa comunhão com a igreja, e depois, a partir de uma vida no Espírito, a partir de uma vivência das virtudes cristãs. Eu também não posso cair na tentação de mostrar nas redes sociais uma vida completamente fora da graça de Deus.
que às vezes eu até viva, porque todos nós somos humanos e você talvez até tenha realidades bem específicas, né? Mas talvez não seja um ambiente para quem quer evangelizar nas redes sociais, né? É importante que você também alimente a sua vida de conversão, de luta, e transbordamento da tua experiência de Deus, né? Porque as pessoas precisam olhar para você e ver a Deus, né? E é muito daquilo de uma história que se atribui a São Francisco, né? Ele pediu para que os seus companheiros andassem pela cidade sem dizer nenhuma palavra, né? E na volta, eles ficaram se perguntando, mas Francisco, nós não iríamos evangelizar? E aí Francisco diz algo para eles, mais ou menos assim, né? Andemos pela cidade para evangelizar, evangelizemos, e se necessário, usamos as palavras. Então, que a nossa vida fale de Deus em primeiro lugar. Depois, cativar as pessoas com simpatia. Gente, o Papa Francisco grita isso desde os primeiros dias do seu pontificado. A alegria do evangelho. Ninguém aguenta, né, evangelizadores nas redes sociais que estão lá como templários, né, como gladiadores, como pessoas que estão para combater quem não está vivendo a fé como ele acha que deve viver. Esse não é o ambiente da evangelização. O ambiente da evangelização é um ambiente de misericórdia. Veja bem, o Papa Francisco fala, né? É preciso construir pontes, não muros. Ali não, ele não estava falando somente de um contexto global, né? De governos globais, mas também na nossa vida eclesial, também na nossa vida evangelizadora. A gente precisa parar de dizer, olha, quem não vive a fé bem vivida, radicalmente, não é católico. Não se arroga. Uma vez eu vi isso na internet, né? A pessoa dizendo que achava que um determinado assunto polêmico das redes sociais, que aqui não cabe, não era para ser debatido. E aí a pessoa veio com o dedo na cara, né, nas redes sociais, né, mas apontando para dizer, você não é católico. Será que o que nos faz católicos, né, não é nossa inclinação de coração a aprender a estar diante de Deus como discípulo? E quem somos nós para dizer quem vive e quem não vive? Né? Aqui a gente está assumindo a postura do fariseu, não do publicano. É muito importante que a gente aprenda a cativar as pessoas com simpatia. Inclusive, aqui eu deixo uma dica. Nós temos um blog post muito legal no site da Dominus, que é Empatia e Evangelização. Se Jean puder pegar o link e colocar, Jean, lá aqui no chat. Agora, já estou pegando. Pronto, onde nós falamos sobre esse assunto. A importância de nós evangelizarmos com empatia, que é tomar o lugar do outro, né? Que é tomar a dor do outro. É viver a compaixão, é viver a misericórdia. Como o Papa Francisco falou muito no ano da misericórdia, né? Misericordiar o outro, né? Depois, estar atento às inspirações do Espírito. E aqui é muito importante a vida de oração. Tudo parte da vida de oração. Não adianta você evangelizar porque você quer ganhar dinheiro na internet. É importante vida de oração. Porque a evangelização que funciona é a evangelização no Espírito. É quando é o próprio Espírito que quer alcançar o coração do homem, que age em nós e alcança o coração do homem. Porque, irmãos, nós somos os vasos de argila. E se nós não estivermos cheios do Espírito, nós vamos dar o quê? A nossa inteligência? Né? Eu, particularmente, gosto muito de conversar com pessoas que se dizem ateus, né? Que não têm religião. Eu gosto muito de conversar com esse povo. Porque eu venho falar de Deus com eles já nos 45 do segundo tempo. Eu tinha um amigo, quando eu morei na comunidade de vida em Palmas, nós somos amigos até hoje, de vez em quando nós nos falamos pelas redes sociais e tal. Um rapaz muito querido, ele tem mais ou menos a minha idade, e ele se dizia ateu, ele dizia que ele ia para as missas, ele ia para os grupos de oração, mas ele dizia que ele não sentia Deus, que ele não acreditava que aquilo era verdade, ele ia porque ele se sentia bem.
E era muito legal, porque às vezes nós íamos conversar, ele ia para a casa da comunidade e a gente entrava a noite adentro, conversando e falando das coisas da vida, ele falando das angústias dele. E eu dizendo para ele, meu irmão, é Deus no seu coração. Você só precisa dar nome a ele. A sede que você tem, o vazio interior que está dentro de você, é Deus. É Deus. Né? Mas para isso é necessário que você tenha sensibilidade. E não adianta você chegar, como eu falei, como um templário, para ir ali e tirar o sangue do outro, porque se ele não acreditar em Jesus do jeito que você quer que ele acredite, ele não é católico. Evangelizador não faz isso, gente. Evangelizador atrai para Deus. Entrega a Deus. Faz como o Felipe, vem ver. Sai de cena. O próximo passo da conversão, o próximo passo da formação, vai ser um outro momento da vida onde vai se precisar o pastoreio, o acompanhamento de perto, mas é preciso que você leve a pessoa para a experiência de Deus. Para a experiência de Deus. Né? E aí entra esse quinto ponto. Anunciar a Jesus e não a você mesmo. Né? Não é aquilo que você pensa da fé, né? É preciso se descentralizar. Às vezes a gente vê, né, influencers que se dizem católicos nas redes sociais, religiosos e tudo, mas que muitas vezes é uma autopromoção. Só está se promovendo, né? E às vezes, e aqui eu toco num ponto muito delicado, às vezes a gente corre o risco de estar na internet, de estar nas redes sociais, somente com a preocupação da arrecadação financeira. Ah, porque está faltando o dinheiro do dízimo. Então, eu preciso fortalecer as redes sociais. E para mim é muito bonito o trabalho que a Dominus faz de formação com as pastorais do dízimo, porque nós vamos fazendo as pastorais entenderem e voltarem à compreensão do que é a ação pastoral, para entender de que a prioridade é a evangelização, e é dela que vai partir todas as outras coisas. É do anúncio de Jesus que vai partir todas as outras coisas. Porque pense no processo evangelizador. Se a pessoa vive a experiência com Jesus, ela encontra aquele primeiro anúncio, ela entra, digamos que na janela da conversão, ela começa a mudar e transformar sua mentalidade. Se ela começa a conviver com uma comunidade que busca a conversão e que vive os valores do evangelho, ela começa a se sentir e ela entra na comunidade dos discípulos. E esse processo de formação comunitária, ela vai enviar aquela pessoa em missão. E esse envio missionário também parte com o dízimo. Porque ela começa a se sentir parte da comunidade e ela começa a entender que ela também precisa dar a parte dela para que a comunidade cumpra a sua missão. Então, tudo parte da evangelização. E esse precisa ser o pontapé inicial. Então, promover o espírito do evangelho e ir com o firme propósito de evangelizar. Isso é indispensável. E agora, falando um pouco para a gente, e eu deixei realmente esse momento para que a gente possa partilhar bem, para trazer para vocês ideias práticas, né, de como evangelizar na internet. Se eu estou na internet para evangelizar, e esse é meu firme propósito, eu preciso entender quem eu vou evangelizar. Irmãos, o mundo precisa ser evangelizado, é verdade. Mas nós somos pequenos. Nós somos uma parcela do povo de Deus evangelizador. E eu não posso querer abraçar o mundo, porque eu não vou conseguir evangelizar o chinês agora. Eu não vou conseguir evangelizar o jovem americano agora. Mas eu posso evangelizar as famílias da minha paróquia, as famílias que estão na minha região paroquial. E eu me lembrava, enquanto eu preparava aqui, que, pelo menos na experiência que eu tive em missão com a Arquidiocese de Palmas, o arcebispo de lá, Dom Pedro, ele tinha muita preocupação de sempre manter os planos de evangelização atualizados, né? Sempre manter os planos de evangelização atualizados.
Então, ui, perdão. A partir disso, se o plano de evangelização está atualizado, a arquidiocese dá uma direção para os planos paroquiais, de qual o público que nós vamos nos focar em evangelizar naquele tempo. Então, digamos que na sua paróquia, o público-alvo da evangelização seja os jovens. Eu lembro que em 2013 a Igreja do Brasil lançou, né, uma campanha de evangelização para a juventude, porque ali nós estávamos, né, na expectativa da chegada do Papa para a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Então, todas as arquidioceses e paróquias se voltavam para evangelizar este público. E daí surgiram N ações de evangelização que muitas dão frutos até hoje. Então, preciso entender quem eu vou evangelizar. A partir disso, eu preciso entender qual é a dor dessa pessoa. Né? Ou seja, qual é o anseio do coração dessa pessoa, o que que ele quer. Né? Então, usando o exemplo do jovem, o jovem quer a felicidade, o jovem quer o sentido da vida, ele quer entender o lugar dele no mundo. Ótimo, eu tomo nota. Né? E aí eu volto a fazer divulgação dos nossos conteúdos da Dominus, porque aqui nós estamos falando das uma criação de personas, que é um personagem fictício que, na verdade, é com quem eu vou falar, para quem eu vou anunciar. Né? Porque isso dá para mim uma visão concreta do público que eu quero atingir. Né? E aí também no nosso blog nós temos um material muito bom, alguns materiais, mais de um. Acabei de colocar o link no chat. Pronto. Falando sobre as personas. Né? Como você construir uma persona, como você fazer uma definição de persona. E a partir disso eu coloquei essas duas perguntas, porque para mim elas são as mais relevantes, porque eu preciso dialogar, principalmente em se tratando de anúncio querigmático, com a dor das pessoas. Eu preciso cativar ela por aquilo que ela anseia de mais profundo. Né? Então, se eu estou falando com a juventude, eu preciso cativá-la pela sede de felicidade que ela tem. Né? E aí eu preciso me perguntar, onde é que essa pessoa está? E em se tratando de ambiente digital, eu preciso compreender. Ela está no Instagram, ela está no YouTube, ela está no Facebook. E a equipe da paróquia, a equipe da comunidade, ela precisa fazer essa análise de qual a rede social que você precisa agir com mais força, que você precisa atuar melhor. Ah, Heraldo, a gente tem um sonho, um projeto de usar um blog, por exemplo. Ótimo, excelente. Os blogs são, principalmente agora na pandemia, podem ser a solução para o problema de formação da sua paróquia. O blog pode ser a solução de atrair o jovem que está ali na internet estudando para o Enem, por exemplo, e você, na sua paróquia, está lançando a missa, né, de preparação para o Enem, por exemplo. Né? Agora, recente, no final do ano, a gente teve, agora no início de janeiro, né, a gente teve o Enem. E muitas paróquias fizeram a missa, né, de entrega do Enem, etc. Mas será que eu vou trazer esse jovem para o Enem, vendo um card ou um panfleto de divulgação da missa? Será que é por aí que eu vou fazer esse primeiro contato, esse primeiro anúncio? Eu acho que não. E a minha sugestão é que você vá, e aqui eu volto a falar sobre isso, na dor daquela pessoa. Exemplo, 5 dicas para diminuir a ansiedade na hora de fazer a prova do Enem. Ah, Heraldo, no meu blog paroquial eu vou trazer esse texto? Sim, por que não? Você traz as dicas, você deve ter um psicólogo na sua paróquia, pode ajudar você a construir esse conteúdo. Você cria esse conteúdo com essas 5 dicas que vai ajudar o jovem a se preparar para a missa. E lá no finalzinho do texto você coloca e se preparar, sobretudo, espiritualmente. E nós da paróquia fulana de tal, nós iremos promover uma missa, né, para a entrega da prova do Enem, dia tal, horário tal, e você é o nosso convidado. Entendeu? Isso também pode ser, por exemplo, um carrossel no Instagram, que você pode estar ali para atrair o jovem, né, para atrair a pessoa.
E aí você pode colaborar, por exemplo, com a mãe, né, que está ali, vai para a missa todo domingo e não sabe como chegar no adolescente, não sabe como chegar no jovem. Aí você manda aquele convite da paróquia, né, com aquela isca que vai pescar esse peixe para Deus. E é muito importante eu saber onde ele está e saber para onde eu vou levar aquela pessoa. E aqui eu digo que muitas vezes é um erro, acontece um erro, né, na dimensão evangelizadora, porque às vezes a gente até pesca o peixe no mar, mas a gente não sabe para onde levar. A gente não tem um projeto de evangelização que defina para onde aquela pessoa que chegou, por exemplo, aquele jovem que foi para a paróquia a primeira vez para a missa do Enem. O que eu vou fazer com aquela pessoa? Ela vai para a missa do Enem e acabou? Ela vai para a missa do Enem e pronto, a gente não vai fazer mais nada? Se eu estou chamando ela para vir para a paróquia precisa estar preparada também para fazer com que aquela pessoa entre no próximo passo, né? Entre na vida comunitária, entre na vida de evangelização, né? E aí aqui eu trouxe também alguns exemplos de algumas ações de evangelização a partir disso que nós falamos. Por exemplo, criando conteúdo para um blog, né? Pode ser uma ação de evangelização no ambiente digital. E aqui eu trouxe um trabalho que nós fazemos com os Oblatos de São José, né, que é um cliente nosso da agência, onde a gente trabalha, sobretudo, a promoção vocacional. E é muito importante lembrar que nós não estamos pescando em aquário, irmãos. A gente não pode ficar se degladiando entre as pastorais e as paróquias, lutando pelo mesmo peixe. O mar está para peixe, o mar está para você lançar sua rede para pescar. Você não precisa ficar pescando no aquário dos outros. Pesca no mar. A tua evangelização é para o jovem, para a família, é para o drogado, é para aquele jovem que chega na missa de domingo e talvez alguém esteja sendo tocado nesse momento por essa palavra. O jovem que você vê na última fila de uma comunidade pequena, que entra mudo e sai calado e que você não sabe como chegar nela. É para essa pessoa, meu irmão. E o peixe está pulando dentro da tua rede e você não sabe o que fazer. Ou, se não, as pessoas que estão, por exemplo, acompanhando as missas online. Muitos padres acabam testemunhando, né, que tem muito mais pessoas ligadas online na missa do que tinham nas missas presenciais da paróquia, antes da pandemia. Isso é uma oportunidade e você precisa agir para trazer esta pessoa para lá, para o presencial, quando nós pudermos viver assim. Para isso é necessário que você se relacione. E aí vai entrar uma segunda dica. Mas segura aí que eu vou voltar para essa segunda dica. É porque agora eu me empolguei falando do jovem lá do fundo da igreja. Então, o que é que nós fizemos quando nós definimos a jornada de conteúdo dos Oblatos? Nós começamos a pescar no mar. Nós começamos a falar sobre profissão. Vocação a partir da profissão. Porque muitos jovens estão ali na internet e abrem o Google e dizem, meu Deus, por que eu vou fazer vestibular? E aí ele vai lá e pesquisa no Google como descobrir a minha profissão, como descobrir a minha vocação profissional. E aí nós oferecemos para ele um blog sobre isso, um blog post sobre isso. Até que quando ele começa a entender que a profissão dele tem muito a ver com aquilo para o qual ele veio ao mundo, aí nós entramos com esse blog post que eu dei aqui como exemplo, vocação e profissão, há diferença entre elas? Né? E aí aqui eu começo a mexer naquele coraçãozinho inquieto e eu começo a levar aquele coração para Deus. É um processo evangelizador. E aí eu começo a dizer, ó, vem ver o que Deus tem para você, vem ver que é Deus que vai saciar essa sede do seu coração. Depois, essa segunda dica que eu trago para vocês é o uso das redes sociais. Aqui eu trouxe um exemplo de um perfil que eu tenho no Instagram com minha esposa, que é o Como Começa uma Família, onde a gente evangeliza as famílias. Mas
Aí eu trago para você um pôster sobre a exposição das telas para crianças. Aí veja, aqui eu estou falando de evangelização, aqui estou falando de experiência de Deus. Não agora. Eu estou atraindo os peixes que estão no mar. Eu estou atraindo aquela persona que é o pai e a mãe recém-casados, têm os filhos pequenos e que estão enlouquecidos dentro de casa porque as crianças estão irritadas, ansiosas, nervosas, hiperativas, não dormem direito. O casal está em crise nos 3 primeiros anos de casamento porque a criança está viciada em telas e por isso ela está cheia de dificuldade na sua vida rotineira, né? E aqui eu estou falando para esse público e ele vai chegar, vai pular na minha rede, vai pular no meu barquinho. E ali eu vou atuar e vou evangelizar e vou falar de Deus para aquela família. Entendeu? Então, aqui também eu chamo muita atenção para aquilo que eu falei, né, acerca de como trazer as pessoas do presencial, do virtual para o real, né, do virtual para o presencial. Eu preciso criar uma estratégia que tire as pessoas da frente dos celulares e coloque elas na vida com Deus. E coloque elas na vida com a comunidade. E para isso eu preciso definir um bom projeto de evangelização, um bom plano de evangelização. A partir da dor dessas pessoas, eu peço elas, mas o que eu vou fazer com elas agora? Nesse tipo de pandemia, o que a gente pode fazer? Né? E aí, por exemplo, a gente pode ter o atendimento online, onde eu vou fazendo um acompanhamento com aquela pessoa, rezando, discernindo, auxiliando também, trabalhando a formação humana, que é tão importante para os nossos tempos, né? Identificando realidades que podem diminuir o sofrimento daquela pessoa. Porque, irmãos, é muito importante, ainda falando um pouco sobre redes sociais, a gente entender que você não está na rede social simplesmente para divulgar eventos. Você não está na rede social simplesmente para soltar conceitos, conteúdos, não. Você está ali para se relacionar com o seu público. Você está ali para se relacionar com as suas ovelhas. Então, não adianta você pedir para as pessoas fazerem comentário na rede social e você não ir lá responder o comentário. Você não, Heraldo, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo. Defina uma equipe que vai ajudar você. Você não precisa centralizar todo o trabalho com você. Defina uma pastoral, defina PASCOM, defina a Secretaria de Comunicação da sua comunidade, do seu movimento. Porque não adianta, irmãos, não adianta você ter rede social para não se relacionar com as pessoas. Né? E nós temos muitos testemunhos, por exemplo, nós recebemos um testemunho hoje no nosso perfil dessa postagem. Um casal de Fortaleza, eu estou na Paraíba, um casal de Fortaleza mandou mensagem e disse: olha, Heraldo, nós vimos a postagem de vocês, nós nos Não identificamos. liga aqui a câmera, não. Não liga aí, E não. desde que vocês Não fizeram vai ver. a primeira postagem, nós começamos a tirar as telas das nossas filhas. E nós temos visto como elas mudaram em 3 dias. Né? Então, veja, isso é uma realidade de um público muito específico. E que pode ser também o público de evangelização da sua comunidade, da sua paróquia. Mas você precisa se relacionar com ele. Certo? Além do atendimento online, a gente trouxe também algumas outras técnicas, né, algumas outras ideias para quem quer evangelizar pelas redes sociais. Por exemplo, cursos com temáticas de atração, né, com temáticas que vá de alcance ao coração, né, à dor do seu público. Então, por exemplo, muitas paróquias, por exemplo, fazem, tem pastorais sociais que trabalham a capacitação profissional. Né? E agora, por exemplo, na pandemia, por que não ter fortalecido a pastoral social para que ela pudesse dar cursos online de capacitação profissional para as pessoas que estão com baixa renda ou que ficaram desempregados na pandemia? Exemplo, uma oficina de máscaras,
para que as donas de casa possam ajudar um pouco, né, porque o marido está desempregado, por causa da própria situação financeira e econômica que nosso país tem vivido nesse tempo. Isso pode ser um curso que pode favorecer e que não fala de Deus diretamente, mas vai atrair para a comunidade, né? Então, por exemplo, você pode ter outro curso, por exemplo, para atingir a própria juventude, né? Um curso de teatro online. Olha que massa, né? Um curso de teatro online, onde você vai ensinar expressão corporal, você vai ensinar sobre como você criar um bom roteiro, você vai ensinar como atuar. Isso é possível, gente. Isso tem acontecido em muitas comunidades. Isso tem acontecido. Curso, olha, o que eu tenho visto no meu Instagram, porque eu toco violão, então eu sigo alguns perfis de ministérios de música, e eu estou muito feliz, porque o que eu tenho visto de gente aprendendo a tocar violão para servir nas paróquias não está no gibi. Ontem mesmo eu estava reunido com um dos pastores do grupo de oração, que eu também sou núcleo, e ele dizia para mim, olha, Heraldo, agora na pandemia eu me vi isolado, porque eu sou de idade, né, eu sou do grupo de risco, eu não podia pedir para que ninguém viesse aqui para tocar para mim, eu tive que aprender a tocar violão para tocar no grupo de oração online. E ele tem 57 anos, eu fiquei muito emocionado com esse testemunho dele. 57 anos, por causa da missão, ele pegou o violão, comprou um curso online e começou a aprender a tocar violão para a paróquia, para a comunidade, né? Para servir na missão. Então, por exemplo, musicais online, tem muitas comunidades que estão investindo. A própria Canção Nova, né? Você vê, eles estão apresentando musicais, documentários, tudo online. A própria. Heraldo, desculpa te interromper, mas eu Ah, lembrei a questão do musical, eu lembrei da própria Basílica, que é nosso cliente, que fez a cantata de Natal, né? isso. Uma super produção eles fizeram, porque como não ia poder ter grande celebração de Natal, eles fizeram uma cantata de Natal. Até vou procurar aqui, eu vou botar o link depois para o pessoal ver. Uhum. Né? Por exemplo, usando o exemplo do Padre Márcio, da Basílica de São Miguel, né? Ele também, por exemplo, aproveitou a pandemia para fortalecer a devoção a São Miguel no coração do seu povo. Então, ele fez cursos de aprofundamento sobre São Miguel Arcanjo, cursos de aprofundamento, por exemplo, para quem quer fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método do Tratado de São Luís Grignion Maria de Montfort. Então, são iniciativas de evangelização, meus irmãos, que funcionam. E nós não estamos falando aqui dando ideias aleatórias, nós estamos falando para vocês de coisas que nós vemos funcionar todos os dias, né? Nós vemos funcionar. Espetáculos teatrais podem acontecer de forma online, eventos, né? Por exemplo, agora na Semana Santa tem muitas paróquias, muitas comunidades que estão se mobilizando para apresentar um teatro da Via Sacra, que era costume na comunidade, né, ter uma apresentação teatral presencial da Via Sacra e que eles estão se preparando para apresentar isso de forma online. Isso é possível. Outra coisa, um bate-papo online com os públicos, por exemplo, um bate-papo online universitário, um bate-papo com casais de namorados, um bate-papo com casados, né? Eu tenho acompanhado muitos casais que estão padecendo de muitas realidades de relacionamento. A gente viu por aí, né, nos programas, que o número de divórcios explodiu agora no período da pandemia. E eu te pergunto, o que que a tua pastoral familiar, o que que a tua paróquia está fazendo para ir ao encontro da dor destas famílias, né? Isso é um campo de missão imenso e que nós não podemos nos limitar. Deus está soprando oportunidades na pandemia de evangelização. A gente não pode se prender somente a aquilo que nós já fazíamos, né? O vento sopra onde quer e sopra o tempo todo, meus irmãos. O Espírito está soprando e suscitando no meio de nós ações de evangelização das mais diversas. E você é convidado a ser também um evangelizador, né? O próprio Papa Francisco, ele diz o seguinte: o evangelho volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. O desafio que nos espera é o de comunicar
encontrando as pessoas onde estão e como são. É forte, né, essa palavra do Papa? O desafio que nos espera é o de comunicar encontrando as pessoas onde estão e como elas são. Como elas são. Irmãos, a gente não vai evangelizar pessoas prontas, pessoas curadas, pessoas que já vieram para ser evangelizadores com você. Não. O nosso papel é o papel do bom samaritano. Nós vamos pegar as pessoas feridas, sofridas, machucadas pelo pecado, né? E são essas mesmas pessoas que vão dar um testemunho glorioso daquilo que Deus fez nas suas vidas. Daquilo que Deus fez nas suas vidas. E como é bonito nós contemplarmos isso. E isso é possível acontecer na sua paróquia, isso é possível acontecer na sua comunidade, porque o mesmo Espírito que soprou em Pentecostes sopra hoje, sopra para você. E Deus quer fazer na sua vida e na vida do povo que Ele te confiou uma obra nova nesse tempo, né? Então, é um pouco disso que eu trouxe hoje, Jean, para partilhar com vocês, né? E realmente abrir agora para a gente ir trocando, batendo um papo, tirando as dúvidas, aquilo que foi surgindo no coração de vocês ao longo desse momento. Legal. Gente, você pode colocar as perguntas ali, as considerações no bate-papo. A gente vai respondendo. Heraldo, se tu quiser tirar o compartilhar. Ah, ótimo. Eu queria, na verdade, fazer um comentário em relação a uma dimensão importante nas redes sociais que o Heraldo citou, que é sobre a autopromoção, né? Muitas vezes a gente precisa saber separar o seguinte, do ser um influenciador da evangelização, e isso é positivo, ser um influenciador na perspectiva de evangelizar, e ser uma pessoa que se autopromove nas redes sociais. Muitas vezes eu vejo um discurso que aparentemente parece evangelização, mas que às vezes eu fico me questionando se de fato são, porque eles são, às vezes, uma mentalidade muito mais de autossuficiência e de soberba do que de proximidade. Por exemplo, eu vi esses dias umas postagens, principalmente de influenciadores digitais, mulheres, meninas, que trabalham com a questão da modéstia, por exemplo, né? A modéstia e o vestir roupas mais, assim, a modéstia. Acho que as mulheres vão entender o que eu estou falando. Mas é jovem vestido de velha, né? Mais ou menos isso, a maioria, a sensação que eu tenho é essa. São jovens vestidos de velha. Né? Não que ser vestido de velha seja ruim, mas na perspectiva da evangelização, às vezes eu fico meio assustado quando eu vejo isso. Eu fico imaginando, por exemplo, uma moça surfista, por exemplo, como é que ela se sentiria conversando com uma jovem da idade dela, que vive num ciclo de jovens. Eu acho fantástico quando eu vejo alguém meio fora da curva, mas isso é uma opinião pessoal. Mas o que eu queria trazer sobre essa questão... Como é que ficaria a Beata Chiara Lúcia conversando com essas pessoas? Mais ou menos isso. E aí, o que me chamou a atenção nessas posturas é, por exemplo, assim, às vezes fazem uns vídeos, agora está na moda esses vídeos do TikTok e do... Como é que se pronuncia, que eu já esqueci? Do Instagram, os vídeos do Instagram. Reels, isso, pronto. E aí eu vi uns assim, vídeos aquelas montagenzinhas, meio com deboches, porque os evangélicos dizendo que nós católicos adoramos imagem, ou, por exemplo, eu vi uma outra que me assustou mais, que era
Eu, na missa, vendo o meu irmão bater palma, né? Porque existe aquela questão dos que batem palma e dos que não batem palma, né? O grupo dos que bate palma e o grupo dos que não bate palma. Essa me chamou mais atenção porque eu fiquei olhando assim, tipo, o irmão lá, ela faz primeiro a cena da pessoa batendo palma e depois ela faz a cena dela de véu, com a mão posta, olhando para o irmão que está lá fazendo o seu bendito louvor, olhando para o altar e fazendo seu louvor, ela olhando para o irmão. Eu disse, nossa, que interessante, né? O irmão está louvando a Deus e adorando ao Senhor, e eu estou observando o que o meu irmão está fazendo. Então, aí eu olhava para aquilo e dizia, até que ponto isso evangeliza? Porque, na verdade, primeiro que, para mim, aquele vídeo, ela estava se passando por ridículo, porque ela está julgando o outro, né? Enquanto ela deveria estar rezando, não me interessa o que o irmão está... Se a relação dele, ele precisa estar de cabeça para baixo, rezando, isso é uma questão individual dele. Se ele me perguntar o que é o adequado liturgicamente, eu posso conversar com ele, eu posso ajudar ele nesse processo. Mas, enfim, a liberdade do outro eu nunca posso invadir. Mas o que me chama atenção às vezes nesses casos é porque até que ponto isso é impactante para o processo evangelizador daqueles que não estão na igreja. Daqueles que não são como eu penso. Daqueles que, por exemplo, não sabem que bater palma na missa é errado ou é correto. Ou daquela menina que usa uma roupa degotada e que às vezes vai assistir um vídeo desse e vai achar que ela está sendo considerada uma pecadora. É alguém pior do que aquela que está vestida de forma modéstia, né? Então, às vezes, eu acho que a forma com que nós apresentamos o conteúdo nas redes sociais, ele mais atrapalha o querigma do que ajuda. Aquilo que o diácono ontem falando sobre o pré-querigma, a gente precisa ter uma cabeça muito antenada no jovem, nas pessoas, na dor das pessoas, na necessidade das pessoas, e menos antenadas no nosso interior, entende? No sentido de produzir conteúdo como se fosse o Jean que vai ver aquilo. Cara, para mim pode ser até bonitinho ver lá a menina falando que o católico não adora imagem. Pô, que engraçadinho, às vezes até faz piadinha e tal. Mas para o evangélico, aquilo pode ferir ele. E eu tenho tanta coisa que me une a ele, por que eu vou lidar com aquilo que me desune? Até que ponto Nossa Senhora se importa com a imagem dela? Ela é mãe, cara, e digo mais, ela é muito mais mãe do protestante, no sentido de cuidar do irmão protestante, do que de mim, que já sou, vamos dizer assim, o filho que reconhece a maternidade dela, né? Eu acho que ela vai ter mais alegria em receber um protestante no céu do que me receber. Eu acho que ela vai estar lá acolhendo ele, né? Como tem uma música antiga, linda, que fala sobre isso, né? Então, eu acho que, às vezes, essa evangelização no contexto digital, ela é uma linha muito tênue, que eu preciso tomar muito cuidado. Porque nós que estamos inseridos, a não ser que, por exemplo, no caso da Dominus, nós fazemos um trabalho evangelizador que é com vocês. Por exemplo, numa pregação aqui, eu posso dar marretada em vocês. Ontem, né, a pregação do diácono foi marretada. A minha, na segunda, foi marretada. Os alunos do curso do dízimo, eles têm alguns nas turmas anteriores, essa eu não lembro se já teve, mas nas turmas anteriores tem aluno que depois manda mensagem assim, cara, eu não vou dormir essa noite, né? Que formação foi essa? Eu estou acabado aqui. E aí, tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente está no ambiente digital com aqueles bilhões de pessoas que não conhecem a Deus. Que não conhecem ele naquela experiência que o diácono falou lá, né? Eu vi o Senhor e ele é uma pessoa.
Então, assim, nós temos que compreender isso. Então, para mim ficou muito forte esse cuidado que a gente precisa ter com a autopromoção, porque, na verdade, a gente quer like, tem um monte de gente que quer like, inclusive eu estou vendo, aí tem os padres que estão aí no Instagram, eu acho que o padre tem uma presença muito importante nas redes sociais, mas deve tomar muito cuidado com algumas posturas. Eu acho que, até inclusive eu já tive vontade de fazer alguma formação, mas hoje a gente não tem uma referência de influência digital que eu olho e digo assim, cara, esse padre, ele tem uma postura que eu acho que, de fato, faz muito sentido para o processo evangelizador, porque tem algumas questões que eu acho que é meio perigoso, assim, fica nessa linha bamba entre uma autopromoção em momentos de evangelização, isso preocupa. E aí, e os leigos, que eu acho que precisam ter essa presença, por exemplo, eu acho muito interessante, tem uma menina que foi funcionária da Domus, a Narla, ela faz um trabalho com mães super legal, ela tem mais de 10 mil seguidores, cara, ela ensina a cozinhar, a fazer a comida, porque ela tem 4 filhos e ela tem que ter um cardápio e organizar a vida dela de uma forma prática. Pô, olha que bacana isso, e aí no meio disso ela fala sobre Deus. Pô, ela ensina as mulheres a cozinhar, cara. A Nala é uma mulher normal, como qualquer outra, que tem 4 piá pequena e precisa se organizar para fazer comida. Entendeu? Mas no meio disso, ela evangeliza, tem um curso voltado só para mães católicas. Olha que beleza isso. Entendeu? E as nossas paróquias precisam se alertar para esse tipo de realidade. O conteúdo é a grande moeda do século XXI. Então, só que a gente produz pouco. E aí o pior de tudo isso é que a gente acha ruim quando as abortistas, os esquerdistas, os comunistas, os muçulmanos e todos os que a gente considera que não tem uma prática cristã produzem conteúdo. Eles são bem intencionados na realidade deles, cara. Eles estão fazendo para eles. Enquanto nós não investimos nisso. Nós oferecemos conteúdo medíocre. Medíocre. Eu olho, por exemplo, o site de paróquia, que eu olho assim e digo, gente do céu, que tristeza. Né? Que tristeza. Porque eu não invisto nisso. Né? A gente está agora com algumas paróquias que nós estamos produzindo conteúdo para eles, e uma das coisas que eu tenho me preocupado bastante na hora de planejar os conteúdos é tentar o cliente. Quando o cliente chega, a gente precisa primeiro ir educando ele ao processo, mas a ideia é isso que o Heraldo falou, eu produzir conteúdo para um jovem vestibulando, que ele vai chegar para estudar sobre vestibular, ele vai ter dica, mas no meio de tudo isso eu digo para ele, cara, tem aqui um formulário de pedido de oração. E aí ele preenche, alguém vai mandar uma mensagem para eles, ei, cara, estou rezando pela sua prova, viu? Eu vi que você colocou aqui o seu pedido. Isso é um processo evangelizador estruturado, onde eu integro o digital com o presencial, com o relacionamento de fato, entendeu? Então, a gente precisa encarar um pouco mais isso, assim, o conteúdo como uma frente apostólica, né? E aí, outra coisa que eu acho interessante a gente colocar, que eu anotei aqui, é sobre a dimensão da dor das pessoas. Nós não conhecemos a dor do nosso povo. Nós julgamos a dor desse povo, mas nós não conhecemos a dor deles. Né? Por exemplo, eu digo, a pessoa está com depressão, ela é fraca. Mas eu não me coloco no lugar daquela pessoa depressiva e penso algo para ela. Né? Então, a gente precisa olhar, e o meio digital é um lugar importante nesse processo. Muita dor seguida. Opa, tem alguém falando aqui. Então, é uma realidade importante, conheçam o seu povo. Tem um monte de padre na sala, uma coisa que eu digo sempre para os nossos clientes, teve uma experiência que eu fui fazer olha que legal isso, eu estou falando um monte, né? Mas eu vi
eu fui fazer com o padre Vanil, o Heraldo, que a gente foi fazer a reunião com ele de planejamento, e a gente foi brifar com esse padre para o planejamento de marketing da paróquia. E aí eu disse, aí o padre, eu perguntei sobre o público da paróquia, ele superficialmente me falou, e aí eu disse assim, padre, eu quero que o senhor desça agora. Desça em quem é o seu povo. E aí eu fiz uma pergunta, e aí naquele dia Deus me deu uma inspiração que eu disse, agora eu acertei na pergunta. Porque às vezes a gente também tem que fazer a pergunta certa, né? E aí eu disse assim, padre, sem me dizer quem é o pecador, quais são os pecados que o senhor mais vê na confissão? Quais são as dores do seu povo no confessionário? Cara, quando eu perguntei isso para o padre, foi tão bonito, porque ali ele começou a dizer, então, o meu povo é um povo assim, é um povo desse jeito, é um povo que sofre disso. E ali o padre, e aí ali o padre se colocou diante dos pecadores que estavam na frente dele. Então, foi muito legal essa experiência. Então, o padre tem o confessionário. Gente, desliga o seu microfone, por favor. O confessionário é um lugar, é um laboratório para o marketing. É um laboratório. Claro que você não vai ficar falando do pecado dos outros, né? O nome dos outros. Mas o padre pode ir registrando o que ele vê, o que ele vai percebendo, né? Às vezes, outros padres que eu conversei me disseram assim, tem muita gente vindo na paróquia por conta de X problema. Pô, isso aqui é um termômetro do que eu posso trabalhar, tá certo? Vamos lá ver as perguntas. Tem aqui uma pergunta. Sou da catequese, ainda tem família que não tem internet. Como evangelizar na pandemia, né? A catequese, trabalhar a catequese durante a pandemia. Uhum. Nesse caso muito específico, você precisa entender, eu acho que é Lucilene, né? Lucilene, você precisa ir bem por uma análise do teu povo, né? Dos teus catequizandos e das famílias deles, porque às vezes essas famílias são um número muito pequeno, ou eles são a maioria do povo. Essa compreensão precisa estar bem clara para você entender qual a estratégia que você vai usar. Você vai, por exemplo, se for um grupo em que 3, 4 pessoas não têm internet, então você vai precisar usar uma atividade complementar que ajude aquelas pessoas em específico que não estão tendo acesso à internet para que elas tenham acesso ao conteúdo. Talvez você precise ir lá para o bom e velho papel impresso, imprime o papel, higieniza tudo, né? Bota no envelope, espera, higieniza o papel não, né, gente? Higieniza o envelope, se você colocar ele numa pasta, pelo amor de Deus. Mas você deixa reservado e já manda entregar para aquela pessoa, ou pede para que ela venha buscar na sua casa, e você pode fazer uma ligação com esse grupo muito pequeno de 2, 3 pessoas, de 15, 20, 30 minutos, para explicar aquele conteúdo e pedir que aquela criança ou aquele adolescente jovem faça a atividade da catequese. É uma possibilidade. Se a maioria das pessoas não tem internet, aí o processo é outro. Porque aí você vai precisar construir uma estratégia para alcançar todo mundo. E aí essa ideia do papel me surgiu porque eu lembrei de uma atividade de uma professora que passou nos jornais, nos jornais, eu não lembro de qual emissora, mas divulgaram muito essa professora logo nos primeiros meses da pandemia, que os alunos não podiam ir para a escola, mas era um bairro pobre, era uma região, uma cidade pobre, onde as pessoas, a maioria, não tinham acesso à internet. E o que é que ela fez? Ela colocou na mureta da casa dela um varal, e cada varal tinha um envelopezinho de plástico. E ela imprimia, arrecadou recursos, e imprimia as atividades da semana e colocava nos envelopes. E as famílias tinham um horário para passar e pegar aquelas atividades, porque ela queria ver as famílias, mesmo que respeitando o distanciamento social,
as crianças levavam as atividades para casa, ligavam para ela para tirar as dúvidas, faziam as atividades, voltavam e colocavam no envelope. E ela levava para dentro e corrigia as atividades. E aí, trazendo assim um pouco da experiência pedagógica, né, das escolas, para ilustrar, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Aí a gente está fugindo um pouco do digital, né? A gente está precisando ir um pouco para o concreto, né? Por causa dessa realidade. Uma coisa que a gente precisa também entender dentro da perspectiva do digital é o seguinte: um grande número está nas redes sociais. Então, eu consigo atender esse grande número e aí fica um número menor para eu atender nessa personalização. Aí fica mais fácil. Ora, eu tenho 30 catequizando, 20 têm acesso, eu tenho 10 só para visitar, vamos assim dizer, se for o caso presencial. Então, eu começo a ter uma outra perspectiva de atendimento. É a mesma coisa as paróquias do dizimista. Ah, eu tenho que buscar o envelope do dizimista que contribui. Ora, se eu tenho 100 dizimistas, se 70 conseguir fazer via digital, eu tenho só 30 para ir buscar o envelope. Então, eu diminuo o volume por meio do digital. Então, isso acaba me facilitando um pouco o processo, né? Sim. Heraldo, traz dicas para os jovens, como que a gente pode trabalhar a evangelização dos jovens, é uma pergunta aqui. Eu vi que a Valéria perguntou para um público bem específico também, né? Os jovens que vivem no bairro nobre, né? Digamos que um jovem de classe média alta. Você precisa entender, e aí vale a pena dizer algo, que eu escutei num congresso para comunicadores católicos em 2014 com um padre italiano chamado Antônio Spadaro. Ele é editor-chefe da Civiltà Católica, que é a revista mais antiga da Itália. E ele é jesuíta, muito próximo do Papa Francisco, e ele dizia, olha, a igreja precisa estar nas redes sociais, sobretudo para ouvir o mundo. Então, você que tem a missão de evangelizar os jovens nessa paróquia, dessa forma, você precisa ouvir esses jovens. Em primeiro lugar, você precisa ouvi-los, você precisa estar ali na rede social, ao lado dele, para ouvir os anseios dele. Então, por exemplo, lá em Palmas, a gente tinha uma experiência de evangelização muito interessante. Era uma paróquia num bairro nobre, e a dor que unia a grande maioria daqueles jovens era a ausência dos pais. Eles tinham tudo o que eles queriam, mas eles não tinham os pais. Porque os pais estavam viajando, estavam trabalhando, estavam na TV, estavam bebendo com os amigos, estavam fazendo qualquer coisa, mas não estavam com seus filhos. E os filhos tinham um vazio imenso de amor dos pais. Então, sabe qual era a ação evangelizadora que funcionava com esses jovens? Primeiro, o pessoal fez um encontro de jovens com Cristo, né? Que é o EJC, né? E o EJC tem uma pegada que vai bem de encontro a essa realidade de acolher o jovem, de fazê-lo se sentir amado, de fazer com ele essa primeira experiência com o amor de Deus. Gente, dava fila. Se esgotava vagas. Eles abriam 80 vagas para o encontro, para o EJC lá nessa paróquia. E eles ficavam com lista de espera de um ano para o outro. E lista de espera esgotada, porque os jovens queriam fazer aquele encontro. Mas aí eles faziam, Heraldo, a primeira experiência do amor de Deus, choravam, perdoavam os pais, e aí? E quando eles voltavam para casa, os pais eram os mesmos. E aí, o que é que a paróquia fazia? Todas as quintas-feiras, à noite, às 22 horas, porque era o horário que os jovens saíam da faculdade, eles promoviam uma adoração, e nessa adoração, eles pediam para os jovens levar a foto dos pais, para os jovens fazerem cartas para Jesus, para ir trabalhando um pouco daquela cura interior que eles precisavam, né? E isso foi sendo sentido por aquela paróquia a partir dessa dinâmica que eu falei. Você precisa ouvir.
Você precisa entender qual é a dor que une aquele povo, né? Então, talvez possa ser uma sugestão para a sua paróquia. Legal. Ótimo. Gente, uma última pergunta, porque várias pessoas fizeram essa mesma pergunta, e aí a gente vai para os avisos paroquiais. Como evangelizar e não se promover? Várias pessoas fizeram a mesma pergunta, né? Como evangelizar e não se promover? Olha, Jean usou uma expressão que eu acho que resume bem. Eu não posso comunicar somente aquilo que eu quero ouvir. Eu não posso falar para mim. Então, a partir do momento onde eu sou a referência, né, aonde eu estou ali na rede social porque eu quero mostrar o que eu sei, porque eu quero mostrar quem eu sou, porque eu quero mostrar o que eu acho que eu quero ouvir, então eu estou me autorreferenciando, eu estou me promovendo ali. Né? Eu preciso estar nas redes sociais para falar de Deus e alcançar e dar Deus como resposta para a dor daquelas pessoas. Né? Alguém, assim, fazendo um complemento, né? Alguém que é perguntado um pouco mais acima, dando até algumas realidades de anseio dela, né? Para quem eu vou evangelizar e tal, e no fim ela dizia assim, olha, eu não consigo, os meus clientes estão no WhatsApp, mas eu não consigo saber quais são as dores deles. E aí eu te digo, você precisa se relacionar com esses dizimistas. Eles não estão no WhatsApp? Você precisa se relacionar com eles. Então, você precisa se relacionar com o teu público para você ir entendendo o que é que você vai falar para ele. Né? Então, eu acredito que a partir do momento, eu digo para o Jean, porque eu sou um produtor de conteúdo para a internet, e para mim, eu estou falando para mim mesmo, né, quando eu estou muito mais preocupado, como você falou, na quantidade de likes que eu vou ter, do que na transformação de vida que eu vou gerar. E eu preciso ser muito honesto comigo mesmo. Né? E isso vai partir muito de um exame de consciência muito bem feito de você que está produzindo conteúdo na internet. Né? Você precisa ter consciência disso. Você está ali... Olha, por exemplo, você entrar na rede social de um digital influencer católico e só ter foto dele, de camiseta, esses dias eu entrei em um que eu fiquei assustado. Eu disse, esse cara é um digital influencer católico ou esse cara é um modelo e está querendo vender roupa? Não fazia muito sentido. Como é que você está na rede social e diz que você está... Aí, tipo, o cara tava lá, todo malhado, de regata, e a frase era, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está evangelizando. Tá mesmo. Eu sei que é um exemplo grosseiro, né? Totalmente extremo. Mas eu preciso, sobretudo, um grande termômetro, né, que você vai ter para você saber se você está produzindo conteúdo para você, ou se você está conteúdo produzindo para se promover, né, ou para ajudar o povo, você está ali de fato para ajudar as pessoas. Porque às vezes eu sou tão cheio de mim que as pessoas me fazem uma pergunta na ignorância delas, daquilo que elas não sabem, e eu respondo com grosseria. Porque para mim elas têm a obrigação de saber, mas elas não sabem. E elas estão ali por isso. Elas estão ali porque elas querem saber, elas encontraram em você uma referência. E aí você acaba quebrando completamente a experiência do primeiro anúncio daquela pessoa, se ela não viver com você a experiência do vem ver. Você está dizendo, não, vai ver em outro lugar, porque aqui você não vai ter nada, não. Então você precisa se condoer, né? Você precisa se misericordiar da dor das pessoas. Né? Então, se a pessoa está ali, por exemplo, o Jean usou o exemplo de Narla, né? Eu vejo Narla responder as perguntas que para mim seriam mais absurdas, assim, mais corriqueiras, porque as pessoas estão perguntando a ela, desesperadas, Narla, eu tenho um filho e eu não dou conta de fazer o almoço. Como é que você faz com 4? Sabe? E ela vai lá, com toda a paciência do mundo, e vai dizer, olha, eu uso essa técnica, eu uso essa técnica, e eu conto com a graça de Deus. Né? Então, aí você vai criando uma empatia, que é aquilo que nós íamos falando, do teu público, e você vai falar para o público. Você tem que olhar sempre para o outro. Você está ali para o outro, não para si. Se você ganhar dinheiro com isso, se você ganhar um patrocínio com isso, glória a Deus.
providência de Deus, mas esse não é o teu objetivo. O teu objetivo é evangelizar. Legal. Gente, a gente já extrapolou todos os nossos limites hoje de horário, certo? Recados, avisos paroquiais. Amanhã, 19h30, a gente tem a formação com o Marcos. O Marcos também é um ex-missionário e a gente vai trabalhar sobre a importância do pastoreio no anúncio querigmático. Esse é um tema que é pouco explorado na igreja, principalmente pela parte das paróquias, onde nós não temos um trabalho de pastoreio efetivo das pessoas. Então, eu convido você a divulgar bastante essa formação. O Marcos vai estar falando conosco amanhã sobre esse tema, tá bom? Então, 19h30, hora marcada, todos nós lá. Eu botei o Instagram da Narla, o Heraldo está colocando o Instagram dele ali também, lá da esposa dele, para vocês seguirem e acompanharem, tá certo? E uma última coisa é, a gente sempre tem que lembrar que todo mundo pode ser influenciador, mas uma hora a gente pode se transformar numa Carol Conká, por exemplo, como aconteceu no Big Brother. Bastou ela entrar numa casa e ser vigiada para todo mundo ver que ela não é aquela mulher toda empoderada, na verdade é uma pessoa extremamente complicada, que isso bastou só uma revelação. Então, assim, o digital, ele te cria, às vezes te leva no auge, e de repente, porque você não é de fato aquilo que você transparece, ele te derruba muito rápido, né? Então, tome cuidado, seja o mais transparente possível, né? A transparência é algo extremamente importante hoje, principalmente nos meios digitais. Senão, você é cancelado, como aconteceu com a Carol Conká. E para mim, na verdade, eu não assisto Big Brother, mas eu assisti a saída dela e eu analisei, inclusive, eu quero ainda fazer uma formação sobre isso para agentes pastorais, porque ela tem um comportamento tão problemático dentro da casa, que é o comportamento de muita gente que eu conheci na igreja, ao ponto de pessoas boas que conviveram com ela chegar a duvidar do seu caráter e perguntar para as pessoas, sou eu que sou a ruim? Porque a pessoa começou a duvidar dela mesmo, e na verdade não, a pessoa não era ruim. Então é algo muito sério. Eu ainda vou fazer uma formação sobre isso. Até a gente falou sobre isso no curso de planejamento estratégico pastoral, sobre inteligência emocional, né? Que pessoas que são imaturas emocionalmente, elas não só se prejudicam, mas como elas geram um conflito monstruoso, ao ponto, às vezes, de colocar em jogo o caráter de pessoas que convivem com ela. Tá certo, gente? Obrigado a vocês. Deus abençoe. E até amanhã. Divulguem mais. A gente quase já está batendo aí, tem 500 pessoas, mas eu queria chegar numa palestra amanhã com 200 pessoas ao vivo aí, para a gente bater a nossa meta de ter bastante gente acompanhando. Hoje a gente já superou a de ontem. Hoje chegamos aí a 150 pessoas ao vivo, tá bom? Deus abençoe vocês. E está tudo sendo gravado. Eu vou dar um spoiler para vocês, eu vou liberar, se Deus quiser, todas as palestras no nosso canal no final de semana. Então, quem não conseguiu assistir todas, vai maratonar no final de semana, vai poder assistir no final de semana, principalmente quem é de São Paulo, né? A gente vai virar uma clausura agora de 10 dias, então você vai poder aí fazer formação, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço. Obrigado, Heraldo. Por nada, gente. Boa noite. Foi um prazer. Até mais.